Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite da organização do Congresso e me coube a vocês falar um pouquinho sobre a fibrilação atrial aguda, que conduta a tomar. Então, aqui nós não vamos abordar a fibrilação atrial persistente, de longa data, nós vamos exclusivamente falar da situação aguda. Bom, o diagnóstico da fibrilação atrial não costuma ser muito difícil, né? Todos aqui sabem que a irregularidade do ritmo é a marca da fibrilação atrial. Um pulso irregular, a gente vai olhar o eletrocardiograma e vai encontrar o QRS aqui no caso é estreito. Se houvesse bloqueio de ramo poderia ser largo, mas o que a gente nota é uma irregularidade e a ausência das ondas P's no segmento entre os QRS. A gente vê só esse traçado, essas ondas fibrilatórias irregulares, de amplitudes variáveis, de formas variáveis, né? E aqui fica bem fácil esse diagnóstico. Esse paciente está em torno aí de uns 120, talvez, de frequência cardíaca. A coisa fica um pouco mais complicada, né, na emergência, quando a gente se depara com uma fibrilação atrial de muito rápida frequência. Quando a condução atrioventricular pelo nó atrioventricular é muito rápida. A tendência, quando a frequência é alta, é que nós vejamos menos a irregularidade. E nós podemos, então, ficar um pouco confusos com a possibilidade de um outro tipo de arritmia. Esse paciente, por exemplo, foi bastante interessante esse caso, porque ele foi confundido com uma taquicardia ventricular na emergência quando foi atendido. E foi necessário, ele foi encaminhado para fazer um estudo eletrofisiológico invasivo para se chegar à conclusão que, na verdade, o que ele tinha é o que nós chamamos de fenômeno de Ashman. Que quando eu tenho um ciclo mais longo seguido de um ciclo mais curto, eu posso ter um bloqueio de ramo e esse bloqueio de ramo pode continuar por vários batimentos. E quando o paciente está sob o efeito de adrenalina, que no caso a gente mimetizou isso dando isoproterenol, a gente vê que se mantém uma frequência muito alta, com praticamente uma pouca irregularidade, e isso aqui pode confundir bastante. Então, só para mostrar esse exemplo de que nem sempre o diagnóstico da fibrilação atrial é tão simples quanto parece. Uma outra situação, aqui é um menino de 15 anos, né, e que vocês veem que deu entrada no pronto-socorro com uma taquicardia supraventricular, utilizando uma via acessória. A gente pode ver aqui uma onda P retrógrada depois do QRS, com mais de 100 milissegundos de intervalo RP, né, não está muito fácil de ver nas outras derivações, e de repente ele entra em fibrilação atrial. Só que a fibrilação atrial, quando existe uma via acessória, uma via anômala de condução, ela pode criar muitos problemas, porque essa via acessória ela não tem a propriedade decremental que o nó AV tem. Então ela vai conduzir muitas vezes com uma frequência muito rápida para o ventrículo, podendo chegar a frequências em torno de 300, podendo fibrilar o paciente e levando a uma morte súbita, né? Então, esse é o grande problema da síndrome de Wolff-Parkinson-White, e isso se deve à presença de uma via acessória que pode estar localizada em qualquer parte do anel atrioventricular, tanto direito quanto esquerdo, inclusive próximo do septo, próximo do nó AV, né? E a primeira taquicardia que vocês viram era uma taquicardia supraventricular em que descia a atividade pela via normal e voltava pela via acessória, né? E quando fibrilou o átrio, passou mais rápido pela via acessória do que pelo nó AV. Então, qual que é o ensinamento aqui, né? Que nós temos formas de fibrilação atrial mais fáceis de conduzir e tem situações um pouco mais complexas. Outra coisa muito importante é o conceito do tempo de fibrilação. Talvez o maior risco, tirando essas situações um tanto quanto raras como o Wolff, né, seria realmente a possibilidade do paciente ter um trombo localizado no apêndice atrial esquerdo, e esse trombo é tanto mais frequente quanto maior o tempo de fibrilação atrial. Existe um número mágico definido por um trabalho, muitos anos atrás, que 48 horas, a partir daí, a chance da gente ter um trombo dentro do átrio esquerdo é muito maior. Especialmente se esse paciente tiver fatores de risco para isso, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Agora, vale a pena lembrar que, além do tempo de duração, existe também a possibilidade de que haja trombos antes de 48 horas em situações de pacientes com risco aumentado de formação de trombos.
Isso é uma coisa que vale a pena a gente lembrar, não é uma regra absoluta. E como é que a gente vai definir, então, se o nosso paciente que está na nossa frente com FA aguda na emergência ou na UTI, se ele é um paciente que eu posso reverter essa fibrilação tranquilo ou eu tenho que me preocupar com a possibilidade dele ter um trombo? E se eu reverto a fibrilação atrial para ritmo sinusal, o átrio começa a bater e manda esse trombo para o cérebro. Costumam ser AVCs muito extensos, AVCs que têm um alto índice de mortalidade e que costumam deixar sequelas graves, né? Então aqui nós temos o famoso critério, o score de risco chamado CHA-2-VASc, que é uma adaptação, uma evolução do critério anterior, que era o critério chamado CHA-2, né? Então nós levamos em consideração algumas características clínicas. A presença de disfunção ventricular ganha um ponto, a presença de hipertensão ganha um ponto, a idade acima de 75 anos ganha 2 pontos, a idade entre 65 e 74, 1 ponto só, diabetes mellitus soma 1 ponto, a presença, história de um acidente isquêmico transitório ou um AVC com sequela prévio pontua 2 vezes, 2 pontos, e a presença de doença vascular, infarto, doença arterial periférica, placas aórticas complexas também soma 1 ponto. Sexo feminino, mais 1 pontinho de risco. Então, nós podemos ter até 9 pontos e nós vamos definir, então, com base nesses pontos, se o nosso paciente ele tem um risco baixo, um risco intermediário ou um risco alto de AVC, de fenômenos tromboembólicos, né? Então, vejam vocês que a gente tem aqui as percentagens de risco, né, que vão aumentando muito significativamente. Veja o risco alto, 24% de fenômenos tromboembólicos é muita coisa. Então, para simplificar, né, quem que não tem risco, baixo risco, 0 de pontos. Quem que tem o risco intermediário, 1 ponto. Quem tem risco alto, a partir de 2 pontos. É muito simples. Então, acima de 75 anos, não importa o sexo. Tem que ser anticoagulado, esse paciente tem alto risco. Não é acima de 75 anos, mas já teve um AVC, uma embolia, um AIT, anticoagulação. Não teve nenhuma dessas duas situações, que são 2, vale 2, né? A gente então vai perguntar o sexo. Se for masculino, eu tenho que ter 2 fatores de risco, se for feminino, basta 1. Existe um critério que é lógico, se eu vou dar anticoagulante para esse indivíduo e se eu vou ter que manter provavelmente esse anticoagulante depois, dependendo do caso, principalmente se ele pontuar muito, eu vou pensar no risco de sangramento também. Que é o risco Hasbled, né? Então, presença de hipertensão, função renal e hepática anormal, AVC, sangramentos prévios, dificuldade de controlar o INR com o uso de varfarina, idade avançada, alcoolista. Então, isso aumenta o risco de complicações hemorrágicas quando a gente indica a anticoagulação. Entretanto, fica uma mensagem muito importante. O Hasbled não serve para não anticoagular. Ele só serve para ensinar que tem que ter mais cuidado com esse indivíduo, seguir mais de perto, usar um protetor gástrico, ficar de olho, mas não quer dizer que eu não vou dar anticoagulante porque o Hasbled é alto. Até porque a maioria dos pacientes que pontua muito no CHA-2-VASc também vai pontuar muito no Hasbled. Tá? Então isso é só para o clínico ficar atento. Se o Hasbled é alto, eu tenho que tomar cuidado. Bom, e aí nós vamos resolver o quê? Se o paciente está abaixo de 48 horas de evolução da FA aguda e ele não tem esses fatores, é um CHA-2-VASc 0 ou 1, eu posso cardioverter tranquilo. Agora, se ele tem uma pontuação alta, ou ele está em torno de 48 horas, ou mais de 48 horas, ou eu não sei há quanto tempo ele está em FA, eu não tenho segurança de quando começou essa arritmia, então eu vou pensar em o que fazer, né? O ideal é não reverter, é controlar a frequência cardíaca, anticoagular, né? Isso é o mais razoável. Mas a gente tem uma opção muito boa, que é fazer o eco transesofágico. Então existe um estudo chamado ACUTE, que foi feito com um número grande de pacientes, multicêntrico, com follow-up de 8 semanas, né? E foi visto que encontraram trombos dentro do átrio em aproximadamente 14% dos pacientes, né? Eles fizeram, então, a maioria, 90% no apêndice atrial, e fizeram, então, a comparação dos pacientes que foi cardiovertido depois que o eco mostrou que não tinha trombo, versus aquele que não foi anticoagulado, foi mantido, aliás, não foi cardiovertido, foi anticoagulado por 3 semanas, e depois, então, a partir da premissa que o trombo, o coágulo que porventura existisse já desmanchou, faria a cardioversão tardia. 3 semanas depois, 4 semanas depois. Então, o que se encontrou? Que na cardioversão precoce, com
o eco transesofágico negativo para trombo, nós tivemos 0,8% de embolia contra 0,5% na abordagem clássica, mostrando que não há diferença estatística, que a gente pode usar, sim, com segurança, o eco transesofágico para guiar a nossa terapêutica. Só que olhem só que interessante, nós tivemos então no grupo do eco transesofágico um tempo para cardioversão 10 vezes menor, óbvio. A gente não precisou ficar esperando um mês para cardioverter o doente, né? Isso tem as suas vantagens em termos de sintomas, em termos de evolução. Como segurar a frequência? Então, eu posso usar, se o paciente não tem Wolff, não tem via acessória, eu posso usar qualquer droga dessas, qualquer beta-bloqueador, seja intravenoso, oral, verapamil, diltiazem, bloqueadores de canal de cálcio. Se eu tenho Wolff, eu tenho via acessória que conduz anterogradamente, eu tenho onda delta, né? Então eu não posso usar nada disso. Porque se eu bloquear o NOAV com uma droga como o propranolol e deixar a via acessória conduzindo adoidadamente, eu vou aumentar o risco de uma fibrilação ventricular. Então, quando o paciente tem história de onda delta, um eletro em sinusal com onda delta, ou em FA com onda delta, eu não posso dar essas drogas. Eu tenho que usar amiodarona. Certo? E se eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca, uma disfunção ventricular, também muito cuidado aqui, porque se eu der um beta-bloqueador no paciente que está descompensado, eu posso piorar essa insuficiência cardíaca. Uma coisa é eu dar o carvedilol no paciente eletivo, no paciente que está no consultório. Outra coisa é o paciente que chega no pronto-socorro com gesto, com FA, eu vou dar beta-bloqueador para baixar a frequência, eu posso colocar ele em edema agudo de pulmão. Então eu vou usar o quê? Amiodarona, digoxina, que é a cedilanide, né? Só que por que a amiodarona está em vermelho aqui? Por causa disso. Lembrem-se que a amiodarona tem potencial para reverter a fibrilação. Então, se eu tiver uma fibrilação de mais de 48 horas e um paciente com pontuação Chades-Vasque aumentada, eu posso usar amiodarona, vai baixar a resposta ventricular, o paciente vai se sentir bem, mas se ele reverter para ritmo sinusal, ele tem risco de fenômeno tromboembólico. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Ok? Então, resumindo, é isso aqui que eu acabei de falar. As drogas eu tenho mais opções quando eu tenho uma função normal e não tenho Wolff. Quando eu tenho uma função normal com Wolff, é só amiodarona. E se eu tenho disfunção ventricular, eu posso usar cedilanide, beta-bloqueador com cuidado, se o pulmão está limpo, se a disfunção não é tão importante, eu posso até usar, mas com cuidado. E amiodarona, se menos de 48 horas. E se eu resolver reverter? Eu fiz um eco transesofágico, não tem trombo, quero reverter. Como é que eu vou fazer? Eu posso usar propafenona ou amiodarona, né? Ou posso ir direto para a cardioversão elétrica. Não vou usar, se eu tiver disfunção ventricular, nem propafenona. Procainamida não existe mais no nosso mercado. Tá? Por quê? Porque o paciente que tem disfunção ventricular, qualquer droga que não seja amiodarona tem um potencial pró-arrítmico muito elevado, de morte súbita. Então não se usa propafenona, ritmonorme, em paciente com disfunção ventricular importante e fração de ejeção abaixo de 40 principalmente. Tá? E no caso do Wolff, lembrar dessas drogas que podem, como eu expliquei, aumentar a condução pela via acessória, né? Então a gente fica com amiodarona também, basicamente. E como é que funciona então o algoritmo, né? Se eu tenho uma fibrilação atrial que não é com mais de 48 horas, se eu decido cardioverter, eu posso usar uma droga dessas que eu falei ou cardioversão elétrica. Se tem mais de 48 horas, eu vou iniciar a anticoagulação. Né? E vou decidir se eu quero ou não quero fazer a cardioversão. Né? Eu posso fazer isso com transesofágico, heparinizar o paciente, fazer o Clexane, heparina EV, e se ele não tiver trombo cardioveto, se ele tiver trombo, eu vou manter ele anticoagulado por 3 semanas, para depois poder fazer a cardioversão. As drogas a gente já falou, né? Que no nosso mercado a gente tem todas essas opções aqui, mas no nosso mercado a gente só tem o quê? Propafenona e amiodarona, só. Ok? Disfunção ventricular, nada de propafenona. Disfunção moderada, discreta, até posso, mas é ideal é usar a amiodarona mesmo. E no caso que eu tenha, aliás, sem doença estrutural, propafenona ou amiodarona. Tá? E se eu tenho doença estrutural, insuficiência cardíaca, amiodarona. Certo? Em moderada, eu vou avaliar. Olhem que interessante. Tá. Pelo que eu vejo, a minha experiência nas emergências, nas UTIs, só se usa amiodarona para reverter FA. Eu vejo muito pouca gente usar propafenona. Mas olhem que interessante. Em 6 horas, a propafenona, em preto, foi superior à amiodarona em azul na reversão. Em 12 horas, mais ainda. E não fez muita diferença depois de 24 horas. Mostrando
que a propafenona é superior. A flecainida é a melhor, que a gente não tem no mercado brasileiro, né? Que reverte em 12 horas 90% dos casos em 25 minutos. Se comparar a flecainida com propafenona e amiodarona, a flecainida é melhor. Mas se eu não tenho essa opção, eu vou comparar o que eu tenho, que é a propafenona com a amiodarona. Taxas de reversão semelhantes, mas vejam só, 30 minutos em média para reverter com propafenona contra 333 minutos a amiodarona. 10 vezes mais demorado, certo? Em 3 horas, eu faço propafenona contra o placebo. Tá? Aqui não estou comparando com a amiodarona. São 2 comprimidos de 300 mg via oral. Se o paciente tem baixo peso, 45 quilos, eu dou um comprimido e meio, 450 mg. Em 3 horas, eu tenho 5 vezes mais reversão que o placebo. Em 8 horas, 2 vezes mais reversão que o placebo e não tem diferença em 24 horas. E se eu comparo com a amiodarona? Eu tenho 7 horas para reverter com a amiodarona, 2 horas para reverter com propafenona nesse trabalho. P significativo em 4 horas, 2 vezes superior à taxa de reversão com propafenona. Ou seja, se eu puder usar a propafenona, me parece mais interessante, mais simples. São 2 comprimidos via oral, né? E a reversão parece superior e mais rápida do que com a amiodarona. O único cuidado, a primeira vez que usa a propafenona é interessante que seja em ambiente hospitalar, monitorizado, porque pode acontecer uma coisa desse tipo. O que eu ia mostrar, eu posso falar, na verdade é que a fibrilação, quando a propafenona começa a agir e começa a organizar o ritmo no átrio, e como ela não diminui muito a condução pelo NOAV, a tendência ela pode acontecer que se transformar uma FA num flutter. E esse flutter pode responder rápido para o ventrículo. Então, é sempre interessante a gente usar a amiodarona junto com beta-bloqueador ou com bloqueador de canal de cálcio para evitar esse tipo de coisa. Ela não baixa muito a frequência. Então, eu baixo a frequência do paciente com beta-bloqueador e associo o ritmo enorme. Seria interessante isso. A taxa de efeitos colaterais é pequena, a gente não tem mais propafenona intravenosa no Brasil, mas mesmo quando tinha, né, vejam que hipotensão é pouca, com oral praticamente não existe, e a gente não, essa história do flutter que eu falei é uma incidência que não chega nem a 0,5%. E quais seriam as contraindicações absolutas para o ritmo enorme? Antecedentes de bloqueio atrioventricular acima de 2º grau, insuficiência cardíaca congestiva, classe funcional acima de 2, fração de ejeção abaixo de 45 e antecedentes de taquicardia ventricular sustentada. Os outros são relativos. E, nesse caso, se eu tenho contraindicação, eu vou para a amiodarona, claro. Vejam aqui, então, uma meta-análise mostrando o quê? Que eficácia conclusiva, a eficácia, estatisticamente eficaz, propafenona, né? 4,6 de odds ratio. Quinidina a gente não usa mais por efeitos colaterais pró-arrítmicos, 2,9. A amiodarona, 5,7. Quer dizer, a propafenona é melhor que a amiodarona em termos de eficácia, né? Inclusive, isso está nos guidelines, em vários deles, né? Que eficácia comprovada, a propafenona é a amiodarona, mas a propafenona é classe 1 de indicação e a amiodarona é 2A, mostrando que a propafenona é um pouco melhor. Bom, e se eu resolvo ou não funcionou a minha propafenona ou a minha amiodarona e eu resolvi fazer a cardioversão ou já decidi fazer a cardioversão elétrica logo, como é que eu vou fazer? Então aqui a gente compara, nesse trabalho, choques bifásicos contra choques monofásicos, né? A maioria dos hospitais hoje em dia já tem aparelhos modernos, né, bifásicos, mas eventualmente ainda existem alguns lugares que vocês têm um cardioversor monofásico antigo, né? A gente sabe que os choques bifásicos eles são superiores em termos de reversão da arritmia, né? Com uma corrente 50% menor, a gente tem aqui uma taxa de conversão para o ritmo sinusal de 94% contra 79%, é significativo usando o bifásico, né? E quem não tem bifásico? Bom, se ele não sair com uma cardioversão anterolateral, botando a pá no peito e a outra aqui no ápex do coração, eu posso pensar em colocar a pá no peito na frente e a outra pá nas costas. É a chamada abordagem anteroposterior. Vejam que interessante. Usando o anteroposterior, 50 de 52 pacientes, 96% reverteu para ritmo sinusal o choque. Usando o anterolateral, só 78%. E quando eu fiz o crossover, quer dizer, eu tentei o anterolateral, não funcionou, passei para o anteroposterior, em 8 de 12 que eu não tinha conseguido, eu consegui. E nenhum ao contrário. Ou seja, colocar a pá na frente e nas costas é mais eficaz, né?
Hoje em dia tem aquelas placas adesivas, fica bem simples. Quem não tem, faz que nem eu fazia Tupiniquim muitos anos atrás. Colocava o paciente de ladinho, né? Sedava o paciente, dava o choque assim, e alguém puxava o lençol para virar ele de costas de novo para poder continuar ventilando. É meio complicado, mas dava certo. E lembrar isso aqui, que a gente tem uma taxa de, a gente tem pacientes que não revertem com choque, em torno de 10%. Eu tenho pacientes que eu dou choque e fica ali 1 minuto ou 30 segundos, pum, entra em fibrilação de novo. E eu tenho pacientes que vai ter de novo FA no dia seguinte, ou que vai ter de novo FA um mês depois, né? Ou seja, eu tenho uma recorrência tardia, subaguda, imediata, e eu tenho paciente que não tem conversão com o choque, né? Então eu tenho que dar remédio, né? Então, se eu sei que posso voltar a FA logo depois ou mais tardiamente, o ideal é eu manter esse paciente com antiarrítmico para evitar a recorrência. Só que tem um problema, né? A gente tem uma taxa de suspensão dos antiarrítmicos disponíveis muito alta por efeitos colaterais e a gente tem uma eficácia muito baixa. Vejam que o flecainide aqui é o melhor que não tem no mercado, a amiodarona chega a menos de 60% ao longo do tempo de controle da fibrilação atrial, e tudo, o sotalol, o propafenol, é tudo parecido, né? Ou seja, trocar de um para outro não faz muita diferença, né? E os pacientes que têm essas rajadas de arritmia atrial que geram a fibrilação, que pode ser sustentada ou não, geralmente tem focos localizados nas veias pulmonares. Esses focos de deflagração da FA, que são hoje em dia o nosso alvo, né? Então a gente vai lá, coloca os catéteres e faz um isolamento, faz uma cauterização em torno das veias pulmonares, isolando esses focos que estão aqui do resto do átrio, criando uma barreira pela ablação por radiofrequência, e o paciente pode então ser curado da sua fibrilação se ele começar a ter recorrência e o remédio não funcionar mais. Resumão, para terminar. Eu tenho 2/3 de reversão espontânea da fibrilação atrial se eu esperar. Então, o benefício de dar um antiarrítmico para reverter é nas primeiras 12 horas, principalmente. Em 24 horas já não vejo muita diferença de dar remédio ou não dar. Pode haver trombos abaixo de 48 horas em pacientes de alto risco, aqueles com pontuação de Chades-Vasque alto. Lembrem disso, tá? Então, aquela sede, aquela vontade de reverter, dá para esperar um pouquinho e baixar a frequência, anticoagular, vamos com calma. Instabilidade, angina, insuficiência ventricular esquerda, eu posso partir direto para a cardioversão, e se tiver que usar uma droga, eu vou usar a amiodarona, que é a que menos deprime o ventrículo. Se a opção for farmacológica, eu vou esperar. Tem gente que está lá no pronto-socorro, eu dei 2 ampolas de amiodarona, não reverteu, meia hora, fiz uma cardioversão elétrica. Então, por que não fez logo uma vez? Se a gente sabe que às vezes demora 12 horas para reverter, né? Então, se quer fazer logo, faz a cardioversão elétrica. Se quer fazer droga, espera pelo menos umas 6 horas, 8 horas, para ver se reverte, tá? Propafenona, quando não tem disfunção ventricular, é melhor, tá? Já conversamos sobre isso. Ideal associar beta-bloqueador pelos motivos que eu já expliquei, né? Drogas da classe 1A, como a quinidina, estão proscritas. Pode reverter, mas o paciente volta depois do pronto-socorro avesesado porque teve uma fibrilação ventricular por proarritmia, tá? Não se usa mais. Somatório de drogas perigoso. Não saiu com um ritmo enorme, vou dar amiodarona, vou juntar isso, vou juntar aquilo, vou encher o paciente de remédio. Não. Não funcionou com uma droga, cardioversão elétrica, né? A cardioversão bifásica é superior, e quando falhar a monofásica, eu considerar a posição das pás antero-posterior. E muito obrigado. Fico à disposição se houver perguntas.